Olá a todos e bem-vindos. Já aconteceu sentirem-se tão consumidos pela vossa própria dor que parece impossível pensar em mais alguém? Pois bem, hoje vamos mergulhar numa história. Uma história incrível sobre como olhar para os outros, mesmo quando estamos a sofrer, pode na verdade ser a nossa maior fonte de força. Então, vamos começar com uma pergunta. Pensem nisto. Quando estamos a sofrer, não importa se é uma dor física, daquelas que se sentem mesmo, ou um aperto no coração, para onde é que a nossa atenção vai, assim, instintivamente? Pois a resposta é quase sempre a mesma, não é? O nosso instinto grita para olharmos para dentro. Focamos-nos em nós, na nossa sobrevivência, em comparar a dor. Isso é super natural. É um mecanismo de defesa. Só que a história de hoje, bem, ela vira esta ideia completamente do avesso. Para entendermos isto a fundo, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos olhar para um dos exemplos, talvez o mais extremo de sofrimento e sacrifício que a história conhece. Vamos olhar para o que aconteceu na cruz. Ok, é preciso mesmo perceber o que isto significava. A crucificação, olhem, isto não era uma morte rápida. Era, na verdade, um espetáculo de tortura pública. Foi desenhada para causar o máximo de dor, o máximo de humilhação e para durar o máximo de tempo possível. A morte era lenta, agonizante, brutal. E há aqui um pormenor que muda tudo. A certa altura, ofereceram a Jesus uma bebida. Era uma mistura para aliviar a dor, tipo um analgésico da altura. E ele recusou. Ele escolheu enfrentar aquela agonia de olhos abertos, com a mente completamente lúcida. E é essa escolha que torna o que vem a seguir, absolutamente extraordinário. É precisamente aqui que a história dá uma reviravolta que ninguém esperava. Porque no meio daquele sofrimento todo, com a mente perfeitamente clara, o foco de Jesus não estava nele, virou-se para fora, para as pessoas à volta dele. Pensem nisto, as suas primeiras palavras registadas ali na cruz não são um grito de dor, não são um lamento, são uma oração. E uma oração a pedir perdão para quem lhes estava a fazer aquilo. Quer dizer, isto desafia tudo o que nós pensamos sobre sofrimento e reação humana. E não ficou por aí. O cuidado dele estendeu-se para os soldados que o pregaram ali, para o ladrão arrependido que estava ao seu lado, e depois, de uma forma tão humana e terna, para a sua mãe. Ele preocupou-se em garantir que ela ficaria bem, que alguém cuidaria dela, no meio de tudo aquilo. Ok, esta história pode parecer de outra era, muito distante de nós, mas a ideia central, tal amor em ação, isso é para sempre. Então, a pergunta é, como é que trazemos isto para a nossa vida, para os desafios que enfrentamos hoje? Vamos imaginar uma situação que, infelizmente, muitos conhecem. A mãe do Rafael e da Nádia perde o emprego. De repente, a casa fica cheia de stress, de incerteza, de medo do futuro. Todos ali estão a passar por um mau bocado, cada um à sua maneira. E isto leva-nos àquela pergunta difícil, não é? Quando a nossa própria vida está de pernas para o ar, quando sentimos o peso do mundo nos ombros, como é que arranjamos força, ou sequer espaço, para ajudar outra pessoa? E a resposta é surpreendentemente simples. Não precisamos de ser super-heróis. São as pequenas coisas, as ações concretas. Primeiro, ouvir. Mas ouvir a sério, sabem? Sem julgar, sem dar logo soluções, só estar presente. Segundo, oferecer ajuda prática. Às vezes, um simples "o que é que eu posso fazer" muda tudo. E terceiro, uma mensagem. A sério, uma simples mensagem a dizer "estou a pensar em ti" ou "estou aqui para o que precisares" pode fazer toda a diferença. E quando estes pequenos gestos começam a acontecer e a acontecer outra vez, eles transformam-se em algo muito maior. É como construir uma parede, tijolo a tijolo. É aqui que nasce a verdadeira força de uma comunidade, do apoio uns aos outros. Porque uma comunidade a sério não é só um grupo de pessoas que vive no mesmo sítio. É um compromisso. É quando aceitamos que temos uma responsabilidade uns pelos outros. É quando a dor do nosso amigo, do nosso vizinho, também nos dói um bocadinho a nós. E esta ideia de cuidarmos uns dos outros não é nova. É algo muito antigo e profundo, como vemos aqui nesta passagem de Zacarias. É um chamado para termos compaixão uns com os outros. Uma compaixão que se vê, que se sente, que se transforma em ação. E assim, voltamos ao início e fechamos o círculo. A grande lição é esta. Tal como Jesus no seu pior momento, nós também podemos olhar para o lado e cuidar de alguém, mesmo quando nós próprios não estamos bem. A nossa dor não tem de ser uma prisão que nos isola do mundo. Vou deixar-vos com uma última pergunta para pensarem. E não é uma pergunta fácil, mas talvez seja a mais importante. Pensem bem. Quem é que na vossa vida, neste preciso momento, precisa do vosso apoio? Mesmo que também sintam que precisam de apoio. Porque e se a força para as nossas próprias batalhas vier de ajudarmos alguém a lutar as suas? É algo para pensar.